Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Kim Raoni da componente Educação Física e eu trago para vocês a aula número 4, com o objeto do conhecimento esportes de invasão, detalhamento, handball, futsal. Vamos lá pessoal, me acompanhem, vamos aprender um pouco mais aí sobre a cultura corporal. Bem, gente, então a nossa aula traz como proposta a análise dos esportes coletivos, principalmente focando no handball ou handebol, né? Existem várias formas de falar. E também no futsal, mas trazendo para dentro do nosso contexto, o contexto amazônico, o contexto do homem do interior, né? Aquele contexto voltado para o interior do nosso estado, para o contexto regional. Como é que a gente pode analisar e verificar a presença dessa cultura corporal dentro da nossa realidade, né? Porque é muito fácil. E também a gente já trabalhou em outras séries essa visão do esporte num contexto mais amplo, no contexto histórico, como que surgiu, também como que ela se dá no país e em outros países, mas a gente precisa restringir mais e analisar também dentro aqui desse in loco, né, que é na própria região onde a gente vive. Então vamos tentar ver como que acontece essa presença, né, desses fenômenos culturais que é o esporte na presença do handball e do futsal. Então eu começo trazendo para vocês sobre o esporte e comunidade no interior do Amazonas. Então no interior do Amazonas o esporte é mais que competição, é encontro, lazer e identidade. Em quadras comunitárias, escolas rurais ou espaços improvisados, jovens e adultos se reúnem para jogar, aprender e conviver. Handball e futsal fazem parte dessa rotina, adaptados às condições locais e aos recursos disponíveis. E eu convido vocês a olharem essa imagem aí na cartela, refletirmos, né, sobre essa presença do esporte no interior, essa presença do esporte no contexto rural, ribeirinho, amazônico. Então, por mais que essa imagem ela mostre aí, né, um jogo de bola ali, os meninos brincando no chão de terra batida, é a realidade de muitos locais. Existe, né, muitas comunidades aí que têm um espaço, mas é um espaço dessa maneira, né, com o chão de terra batida, uma área ampla, né? Pode até não ter muita estrutura ali, por exemplo, como quadras, ou um chão pintado, ou arquibancadas, mas tenha geralmente um espaço amplo, que é onde ali a comunidade se reúne para praticar esporte, praticar lazer, para conviver, para realizar outros eventos que reúnem as pessoas, que comemoram, fazem comemorações, fazem vivências juntos ali, e eles então marcam assim a sua identidade do local onde vivem. É assim aí onde vocês vivem, cada comunidade onde vocês vivem, pessoal, pensem, é assim dessa maneira? Qual o espaço existente aí onde vocês vivem que remete a essa questão da prática do esporte, do lazer e da convivência, da socialização? Geralmente tem um lugar, né? Outras vezes pode acontecer também de não ter, e às vezes a comunidade ela vai, se desloca e procura uma outra próxima ali que tem um espaço, né? Então pode acontecer essas diferenças, esses contextos, e é importante a gente entender isso. E por isso mesmo que na interatividade é importante que vocês também falem
falem sobre isso, falem, comuniquem, né, sobre como que é a realidade de vocês. Então, gente, o esporte ele está presente. Nós sabemos que as pessoas do interior, elas gostam muito de praticar esportes. Elas gostam, e olha que a presença, né, das mulheres no esporte ela é marcante. Então isso mostra também um lado de emancipação desse grupo feminino também, que se expressa por meio do esporte, se expressa por meio de outras práticas corporais também. Então vejam como que o esporte ele também é marcante na vida do homem do interior. Ele também define uma rotina, ele define uma prática e uma cultura muito forte das pessoas que vivem nessas regiões, nessas localidades. Então, qual é o papel do esporte na vida ribeirinha e urbana também, né? Porque a gente não pode também deixar de lado a realidade urbana, aqueles que vivem nos centros urbanos, né? Seja na capital ou nas sedes municipais. Então vejam só, seja em comunidades ribeirinhas, vilas ou bairros periféricos, o esporte fortalece vínculos sociais e promove saúde. Em muitos locais, a quadra é o centro da vida comunitária. Então, determinados lugares vai ter o privilégio, né, de ter quadras poliesportivas e outros não, outros vão ter espaços abertos mesmo e naturais, como mostrado aí nessa imagem, né? Então, gente, jogar é também resistir, celebrar e educar. Handball e futsal são práticas acessíveis que se moldam à realidade de cada lugar. Então, o esporte ele está presente, gente, na vida e ele é muito importante para as comunidades regionais porque eles trazem um elemento de prática de atividade física que podem trazer benefícios para a saúde das pessoas, dos comunitários ali que dele se usufruem, né, do esporte. Além disso, é um fator também de socialização, que reúne as pessoas, que faz com que elas se conheçam, criem laços, fortaleçam amizades, relacionamentos, e ali então a comunidade vai se fortalecendo, vai criando uma identidade. Então vejam como que o esporte é importante, mesmo esses que a gente está falando aqui, o handball e o futsal, né? A gente sabe que o futebol geralmente é o esporte mais popular e é o mais praticado, né? E mais escolhido entre as comunidades, né? Por todo o Brasil praticamente, né? As pessoas têm essa popularidade pelo futebol. Mas existem lugares também, inclusive no interior do Amazonas, que também praticam o handball e o futsal, certo? Pode não ser tão expressivo assim, e inclusive existe também um lado midiático que não despertou tanto para a divulgação desses esportes no nosso estado, né? Mas eles existem e é importante que a gente tome conhecimento disso. E vocês mesmos aí, vocês podem dar início a isso também, a tentar praticar, de repente forma um grupo ali de pessoas, de acordo com a quantidade necessária para a prática do handball, por exemplo, ou do futsal, e comecem a praticar, vão tentando, e vocês vão ver que vão gostar, e à medida que esse grupo vai se fortalecendo na prática, pode de repente ir chamando cada vez mais pessoas da comunidade, convidando, né, a participar, e de repente quando você vê, o esporte está bem fortalecido, e você começa então a pretender sair dali para competir fora e ganhar mais visibilidade, né? Então é assim que vai começando. Então, mesmo que não haja logo de início investimentos, não haja patrocínios, mas a organização e a união da comunidade pode de repente fazer com que isso cresça e marque ainda mais, né? E traga um desenvolvimento melhor
para a comunidade, um sentimento coletivo, um sentimento de coletividade maior, né? Então vejam como que é importante, sim, essa questão do esporte no interior. Então a gente vai agora trazer o foco mais para o handball, certo? Nós temos aí duas propostas de esporte, o handball e o futsal, e nós vamos começar pelo handball. Então, o handball adaptado à realidade amazônica. Ele é jogado com as mãos, tá? É um esporte que é jogado com as mãos, é praticado em quadras escolares ou espaços improvisados, e mesmo com bolas reaproveitadas ou marcações feitas com giz, os alunos desenvolvem habilidades como passe, arremesso e deslocamento. A criatividade local transforma qualquer espaço em ambiente de aprendizagem. Então, gente, o handball é um tipo de esporte coletivo e que tem como objetivo você arremessar a bola com as mãos em direção ao gol adversário. Ganha aquele que fizer maior número de gols. Não pode utilizar de nenhuma forma os pés, não pode chutar, não pode usar as pernas, não pode dar cabeçada, é o tempo todo jogado com as mãos. Então, para resumir, fazer uma síntese bem básica mesmo do que é o handball, eu convido vocês a assistirem esse vídeo que eu vou mostrar agora. O handebol é um esporte coletivo ágil e rápido, com o objetivo de marcar mais gols que o time adversário, arremessando a bola contra uma meta. A quadra, de 40 metros por 20, tem uma área do gol de 6 metros, na qual apenas o goleiro pode entrar. O jogo é disputado por duas equipes de 7 jogadores e dura 2 tempos de 30 minutos. As regras principais limitam o jogador a dar no máximo 3 passos com a bola na mão e a segurá-la por no máximo 3 segundos sem driblar, passar ou arremessar, o que torna o jogo muito dinâmico. Faltas graves, como agarramento, podem resultar em cobranças de tiro de 7 metros ou exclusões temporárias do jogador. Muito bem, então aí nós tivemos uma visualização bem rápida, bem resumida sobre o que é o handball, como ele é jogado. Vamos ainda relembrar mais um pouquinho sobre as regras básicas do handball. Acompanhe aqui nessa cartela. Então, na escola, o handball pode ser adaptado com regras simples. Uma delas é passar a bola com as mãos. Tá? Então, no handball, você passa a bola para o colega arremessando com as mãos. Você não pode chutar, não pode rolar a bola pelo chão, tá? Você tem que arremessar mesmo, passando a bola com as mãos. Para fazer o gol, é necessário arremessar também, observando a seguinte regra: você não pode pisar na área do gol, que é aquela demarcada por uma linha chamada de linha de 7 metros. Então você não pode entrar nessa área aí, gente. Ali é uma área permitida somente para o goleiro. Então você tem que arremessar sem pisar. Ah, mas pode invadir, né? Eu posso saltar e entrar no espaço? Pode, desde que você arremesse essa bola antes de tocar no chão. Se você tocar no chão dentro dessa área e arremessar a bola, você perde. Aí é falta, a bola vai para o time adversário. Tá bom? Então, o gol é realizado com as mãos. Evite contato físico excessivo. Você não pode empurrar, não pode segurar as mãos do adversário que está com a bola. Você não pode agarrar, tá? Isso daí não é típico do handball. Então, no handball, você pode marcar o jogador, pode interceptar a bola, mas não pode tapear, não pode bater, não pode segurar o braço do adversário, certo? Então, não pode ter contato físico excessivo. O jogo é praticado em equipe e você tem que respeitar o tempo e o espaço do jogo, tá bom? Então, essas regras garantem segurança e favorecem a participação de todos. Muito bem, então, gente, é só começar a praticar. Hoje em dia, na internet, existem vários vídeos ensinando regras e táticas e exercícios de iniciação para o handball,
para os fundamentos do handebol, como você quicar a bola, como você arremessar, arremesso longo, arremesso curto, por baixo, por cima e tal. Existem N vídeos por aí ensinando, né? Você pode juntar uma turma aí e começar a ir praticando, basta ver esses vídeos aí, certo? E aí, lógico, ter um profissional ali que entenda bem sobre o esporte é essencial, mas enquanto não tem possibilidade de ter esse profissional, vocês podem fazer isso de forma amadora. Hoje a tecnologia ela favorece muito isso e não se desestimulem por isso. A prática do esporte é essencial para todos nós, tá? E agora a gente vai passar para outro esporte, que é o futsal. Futsal nas comunidades do Amazonas. E o futsal, assim como o futebol, ele também encanta, né? O que mais chama atenção. Principalmente porque a gente está mais habituados, a mídia mostra o tempo todo na televisão, na internet sobre futebol. Então, com isso, a gente praticamente já cresce familiarizado com esse esporte, né? Principalmente os garotos já vão aprendendo, tendo aquele encantamento pela bola, querendo chutar a bola. As meninas também, né? Porque futebol não é só coisa de meninos, né? Então, a gente de tanto já ver isso inserido na nossa cultura, parece que a gente já nasce com esse gosto pela bola, né? Por jogo de bola, seja ele futebol, futsal. Então, o futsal ele já pode ser mais facilmente admitido, né, numa comunidade, é algo que a gente já tem mais intimidade. Então, o futsal é um dos esportes mais populares no interior, jogado com os pés em quadras de cimento, terra batida ou até em espaços cobertos por lona. Ele desenvolve agilidade, controle de bola e trabalho em equipe. Muitas vezes é praticado com bolas improvisadas e sem uniformes, mas com muita paixão. Então, geralmente, as comunidades no interior às vezes já têm lá um time formado, né? E já fazem competições entre comunidades, geralmente em datas festivas, né? Então, existe já uma organização em torno dessas práticas relacionadas ao futsal. Ele é muito marcante, né? Tanto o futsal quanto o futebol de várzea, que é uma coisa bem intrínseca, né? Uma coisa bem peculiar da nossa região, pelas características que possibilitam que a gente tenha várzea, né? Diferente de outras localidades do país. Então, o futebol de várzea, que é aquele jogado no campo que aparece na hora que o rio seca, né? Isso daí é algo muito próprio da nossa cultura, gente. Tem profissionais, pesquisadores de universidades que vêm para cá justamente para estudar esse fenômeno cultural aí do futebol de várzea. Olha só que interessante, né? Então, valorizar essa prática ela é importante, porque ela traz o benefício da saúde, da prática de atividades físicas, o aumento dos níveis de hormônios do bem-estar, como a serotonina, né, e outros que também trazem o elemento de desestressar, de você se sentir bem, traz os aspectos emocionais e afetivos, como a socialização, né, a fraternização entre as comunidades. Então, é essencial que isso seja valorizado, que isso seja perpetuado, né, dentro das comunidades, das realidades do interior. Então, vamos também relembrar aí uma síntese sobre o que é o futsal, como que ele é praticado. Observem. O futsal, uma versão do futebol de quadra, é um esporte de ritmo acelerado, cujo objetivo é fazer mais gols que o adversário. A quadra, menor que um campo tradicional, mede entre 25 e 42 metros de comprimento e 16 a 25 metros de largura. E cada equipe é composta por 5 jogadores, incluindo o goleiro, com substituições ilimitadas. O jogo é dividido em 2 tempos de 20 minutos
e as regras principais exigem agilidade. A bola, que não pode ser tocada com as mãos, exceto pelo goleiro em sua área, é reposta em jogo com os pés em laterais e escanteios, com um limite de 4 segundos para a cobrança. Uma das regras mais estratégicas é o sistema de faltas cumulativas. Enquanto as 5 primeiras faltas de cada equipe, em um tempo, resultam em tiro livre com barreira, a partir da sexta, o time adversário ganha um tiro livre direto sem barreira, cobrado a 10 metros do gol, o que penaliza a agressividade excessiva e incentiva o fair play. Muito bem, então vejam só, né? E o interessante do futsal, do futebol, é que basta ter uma bola ali para você jogar, né? Às vezes não tem nem gol, mas você improvisa ali até com o chinelo de alguém, né? Pede emprestado, ei fulano, dá aqui tua sandália, e coloca lá como baliza, pronto, né? O pessoal já joga assim mesmo, né? Mas o ideal é que a gente tenha, assim, espaços públicos próprios para isso. Então, vejam, é direito de todos nós termos esses espaços, gente. É bom, isso daí é algo que é benefício para a comunidade, então não é coisa pequena não, nós temos que cobrar, exigir, nós precisamos, cada lugar de vocês precisa ter um espaço adequado para isso, para a prática de esportes, um lugar bem construído, com uma cobertura no mínimo, né, com um chão bem acimentado, com segurança. Então, é necessário que a gente possa também organizar, né, e fazer esse apelo para que os lugares onde a gente esteja possa contar também com esses espaços públicos. Então, quais são as regras básicas do futsal para o ambiente escolar, né? Então, na prática escolar, o futsal pode seguir regras adaptadas, como jogar com os pés, respeitando os limites da quadra. O goleiro só usa as mãos dentro da área, tá? Se ele sair da área, ele tem que começar a chutar com os pés, mas se ele estiver dentro da área do gol, aí ele pode usar as mãos. Evitar faltas e respeitar o tempo de jogo. Valorizar o coletivo e o respeito entre os jogadores. Então, essas regras ajudam a organizar o jogo e promover valores. Vejam que essas são as regras principais, né, que vocês podem organizar aí para fazer uma prática do futsal. Não é necessário você fazer todas as regras oficiais. Você seguindo apenas essas regras básicas, aí já dá para você ter uma boa prática, bem saudável, bem lúdica do futsal. Então, quais são as habilidades desenvolvidas nas práticas locais? Ao jogar handebol ou futsal, os alunos, vocês desenvolvem coordenação motora, ou seja, vocês conseguem utilizar diferentes partes do corpo ao mesmo tempo, né? Correr, mover a cabeça, mover os braços, tudo isso é coordenação motora. Tem gente que não consegue nem sequer fazer, por exemplo, andar, né, e jogar a bola no chão ao mesmo tempo, né, que a gente chama de quicar a bola, ou driblar a bola. Tem gente que tem muita dificuldade de fazer isso. Então, isso é uma questão de coordenação motora. Noção de espaço e tempo também é um benefício, né, uma habilidade desenvolvida com a prática desses esportes. Comunicação e cooperação. Então, você saber se comunicar, se impor um pouquinho também no jogo. Trabalhar a cooperação em equipe, saber trabalhar em equipe, ao invés de querer ser sempre a estrela do time, né? Então, saber dividir, saber cooperar. Também saber o respeito às regras e ao grupo. Então, você saber obedecer às regras é muito válido e ajuda a gente também a trazer isso para a nossa convivência no dia a dia. Então, essas habilidades são essenciais para a vida em comunidade e para o fortalecimento da autoestima. E como ferramenta de inclusão, será que o esporte também pode auxiliar?
É lógico que sim. Olha só, no interior, o esporte inclui quem não teve acesso a clubes ou equipamentos. Todos podem participar, independentemente da idade, do gênero ou da habilidade. A escola deve garantir que o jogo seja um espaço de acolhimento, onde cada aluno se sinta parte e possa se expressar com o corpo. Então, gente, a escola, ela não está à parte da sociedade, ela está inserida na sociedade. E muitas vezes o único espaço adequado que tem para a prática de esportes é lá, é dentro da escola. Então, vocês podem também utilizar esse espaço, mas sempre lembrando do aspecto educativo e inclusivo, tá? Então, não pode ser dominado ali, não pode ser monopolizado somente por aquele grupo que sabe jogar, que tem muitas habilidades. Tem que ser aberto também para aqueles que querem participar, mas que não sabem ainda jogar, ou têm dificuldades, ou têm possivelmente alguma deficiência, ou têm uma idade avançada, certo? Não importa qual a diversidade que se apresente, é necessário que seja aberto para todos poderem utilizar e fruir o esporte. Então, um exemplo prático de jogo inclusivo envolve o seguinte: imagine um jogo onde a quadra e as equipes são adaptadas. Então, cada time tem 5 jogadores. Um jogador em cada time é o cadeirante, posicionado como goleiro. Os outros 4 jogadores são divididos entre defesa e ataque. Tá? Aí tem a regra do toca e passa, que é os jogadores em pé só podem dar no máximo 2 toques na bola antes de passá-la para um companheiro ou para o goleiro. Outra regra, passe para o goleiro. Nessa regra aí, é obrigatório que a cada 2 ou 3 passadas de bola entre os jogadores de linha, um passe seja feito para o goleiro. Lembrem-se que o goleiro é, no caso, por exemplo, o cadeirante, né? A pessoa com deficiência. Isso garante que o aluno cadeirante ou com deficiência esteja sempre envolvido ativamente no jogo. Você pode utilizar também a adaptação dos gols especiais, que é assim, se o aluno cadeirante, atuando como goleiro, fizer um lançamento que resulte diretamente em um gol, ou seja, a bola for chutada ou for arremessada para o gol sem que nenhum outro jogador a toque, a pontuação é maior. Então, digamos que ele conseguiu fazer o feito de arremessar ou chutar a bola e fez lá um gol. Aí, o ponto dele pode valer a mais, pode valer 2 pontos ou 3, né? Isso daí vai de acordo com a combinação do grupo. Essas adaptações transformam o futsal em uma atividade de colaboração, onde a equipe precisa trabalhar junta para usar as habilidades de todos os seus membros, tá bom? Então é isso. Então agora vamos ver a vivência prática como recursos disponíveis. Mesmo com poucos materiais, é possível vivenciar o esporte com qualidade. As aulas podem incluir jogos reduzidos com bolas reaproveitadas, treinos de passe e arremesso com objetos alternativos, simulações táticas com marcação no chão. Então, a criatividade do professor e dos alunos transforma limitações em oportunidades. Então, gente, vocês podem também fazer aproveitamento de materiais alternativos, né? Reciclagem também, para fazer a prática dos esportes. E agora eu vou mostrar para vocês as organizações oficiais dos esportes handebol e futsal aqui no Amazonas, para que vocês saibam que esse esporte ele está presente oficialmente no nosso estado. E uma delas, aqui, no caso do futsal, né, nós temos aqui o site da Federação Amazonense de Futebol de Salão. Então, para aqueles que têm aí um clube, já tem um grupo aí formado de futsal, queiram se filiar para se tornar realmente um grupo mais oficial, mais sério, aí vocês têm que entrar aqui no site e se cadastrar na Federação Amazonense de Futebol de Salão. E no caso do handebol, quando você tem aí já um grupo que quer oficializar ele, você pode também se associar à LIHAM, que é
a Liga de Handebol do Amazonas, né? Então, ela não tem um caráter de federação, mas ela é a única organização voltada para o aspecto oficial, né, da prática do handebol no Amazonas. Então, o nome é LIHAM, tá bom? Liga de Handebol do Amazonas. Muito bem, gente. Então, com relação à identidade amazônica, como é que o esporte ele se apresenta? O handebol e o futsal, quando vivenciados com respeito à cultura local, tornam-se práticas educativas e significativas. No interior do Amazonas, jogar é também afirmar a identidade, valorizar o território e fortalecer os laços comunitários. A educação física reconhece e celebra essas vivências como parte da formação integral. Então, por isso que a presença do esporte no interior, ele é importantíssimo, porque ele vai trazer esses aspectos de vivência, de partilha, de práticas motoras, de formação, educação do cidadão, né? Então, ele traz muitos benefícios, é muito importante para as realidades locais. Então, a gente vai ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.